Olá! E antes de começar, quero deixar um agradecimento especial para quem assina o blog do anestesiador e dar as boas-vindas ao ecossistema digital Medicina do Conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar num tema que todo anestesista pensa que domina, mas que, olha, tá cheio de surpresas: o jejum pré-operatório. Estamos com o editorial do Journal of Clinical Anesthesia, que é quase um dossiê, sabe? Ele reabre a investigação sobre o risco de aspiração pulmonar. É uma analogia perfeita. O título é Estômago Cheio e Ultrassonografia Gástrica, desmascarando alguns mitos. E ele já parte de um ponto que incomoda, né? Apesar de todas as nossas regras de jejum, a aspiração continua ali como um fantasma. O que será que a gente está deixando passar? Exato. A gente segue as diretrizes há décadas, mas parece que o principal suspeito, o estômago cheio, continua por aí sem ser pego. E o editorial já abre com uma prova bem forte. Estudos mostram que até 11,5% dos pacientes eletivos, mesmo seguindo o jejum direitinho, ainda chegam para a cirurgia com estômago de alto risco. Nossa, é mais de 1 em cada 10 pacientes. Pois é. E aí que a investigação do artigo começa de verdade. O argumento central é que essas regras universais de jejum são, um método meio ultrapassado. A fisiologia de cada paciente é única. Então, o editorial defende que a gente precisa de uma ferramenta melhor, mais precisa. A avaliação individual com ultrassonografia gástrica. Ok, entendi. As nossas regras falham por causa daqueles suspeitos que a gente já conhece como diabetes, refluxo, que atrasam o esvaziamento gástrico. Mas o artigo aponta para algum cúmplice novo nessa história, algo que está complicando mais o cenário. Sim, é um cúmplice importantíssimo. O editorial chama de perturbador silencioso. Os agonistas do receptor GLP-1. Ah, os medicamentos da moda. Exato. Remédios como a semaglutida, que viraram uma febre para diabetes e perda de peso, eles retardam muito o esvaziamento gástrico. O paciente jura que fez 12 horas de jejum, mas o estômago dele simplesmente não esvaziou. A própria ASA já tem recomendações para suspender esses fármacos, né? E a lista de perturbadores não para por aí, imagino. A avaliação pré-anestésica está virando um trabalho de detetive farmacológico mesmo. Exatamente. Você soma isso, os opioides, alguns antidepressivos, até a cannabis, a complexidade é enorme. Confiar só no relógio se tornou perigoso. É por isso que os autores defendem essa nova ferramenta de investigação. O ultrassom gástrico. Faz todo sentido. Se não dá para confiar no tempo, a gente precisa de olhos para ver o que está acontecendo lá dentro. E o ultrassom seria essa ferramenta. A proposta, então, é usar em todo mundo. Isso é prático no dia a dia? A defesa do editorial é que sim, é surpreendentemente prático. Um exame leva, de 2 a 5 minutos. E a curva de aprendizado é rápida. Anestesistas atingem 95% de sucesso depois de uns 33 exames. Mas o dado que mais me impressionou foi o resultado dessa investigação, sabe? O uso do ultrassom muda o plano anestésico em mais de 15% dos casos. Uau, 15%? É muita coisa. Isso significa que numa lista de 10 pacientes, pelo menos um deles teria o plano anestésico mudado por causa desse exame. O impacto na segurança é gigantesco. E que tipo de mudança a gente está falando? Pode ser desde adiar a cirurgia até optar por uma intubação com sequência rápida ou com o paciente acordado, ou às vezes só administrar uma profilaxia. Uma sugestão muito inteligente do artigo é fazer o ultrassom já na consulta pré-anestésica, naqueles pacientes de risco. Isso evita o caos de cancelar a cirurgia em cima da hora. Essa ideia de alterar o manejo em 15% dos casos com um exame de 5 minutos é muito poderosa. Mas eu fico pensando na viabilidade disso em larga escala. Na correria de um centro cirúrgico, esse tempo extra pode ser um problema. O artigo define para quem o exame é realmente essencial. Sim, ele aborda isso. O uso rotineiro em todo mundo, principalmente nos pacientes de baixo risco, é discutível. O custo-benefício talvez não se justifique, porque a chance de achar um estômago cheio nesse grupo é baixa.
o foco é direcionar essa investigação aprofundada para os casos de maior risco, né? Pacientes com comorbidades, usuários de medicamentos que alteram a motilidade ou quando tem alguma dúvida sobre o jejum. Entendi. Então, para onde a pesquisa vai a partir daqui? Quais são os próximos passos que os autores sugerem? Olha, o grande passo agora é validar as estratégias de manejo. Porque uma coisa é identificar o estômago de risco, outra saber o que fazer com essa informação. Eles citam, por exemplo, a necessidade de estudar melhor intervenções como uma dieta líquida de baixa fibra por 24 horas antes da cirurgia para esses pacientes, uma prática que algumas sociedades já estão começando a recomendar. Então, o que fica dessa análise toda é uma mudança de mentalidade. É sair de uma abordagem de regras para todos para uma de investigação individual, onde cada paciente é um caso e o ultrassom gástrico é a nossa principal ferramenta de detetive. Perfeito. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Diante de pacientes cada vez mais complexos do ponto de vista farmacológico, será que o ultrassom gástrico à beira do leito vai deixar de ser uma ferramenta de especialista? Será que ele vai se tornar tão padrão quanto o estetoscópio na avaliação pré-operatória, redefinindo o que realmente significa estar em jejum?